Povo e povo, bem-vindo aí a mais uma aula de instalações elétricas prediais. Eu sou o Patrick Silva e hoje eu vou apresentar para vocês um componente novo que é o relé de impulso, tá? Ou como eu já estava dando uma olhada aí na internet, tem também o nome de teleinterruptor, tá? Eu vejo mais comum como relé de impulso, mas tem esse outro nome também. Bom, então o que é esse componente aí? O pessoal chegou a mandar mensagem no Facebook perguntando e pedindo para fazer vídeo sobre isso. O relé de impulso ele é um componente que ele substitui tranquilamente o interruptor paralelo e o interruptor intermediário, né? Você consegue colocar quantos pontos de controle você quiser, tendo apenas interruptores pulsadores, um interruptor de campainha, tá? Então, só com o interruptor de campainha você faz a mesma coisa, até mais, do que interruptor paralelo e intermediário. Bom, nós temos aqui do lado o esquema elétrico dele e é bem simples da gente compreender o funcionamento. Ele é composto, esse modelo que eu estou usando, ele é composto aqui por dois contatos, tá? E o que ocorre quando ele tem uma bobina, tá? E o símbolo aqui é um pouco diferente, né? Porque o que acontece quando nós damos um pulso, nós alimentamos aqui a bobina desse relé de impulso, os contatos vão mudar de posição. Porém, não existe a necessidade de manter a bobina energizada, tá? É justamente por pulso, porque o acionamento é eletromecânico. Aqui dentro tem um sisteminha mecânico que vai acionar ou desacionar os contatos através do acionamento, né, elétrico da bobina. Então nós temos aqui, nesse caso, nesse diagrama, uma alimentação em 127 volts, né, com a fase aqui e o neutro. E aí você talvez já possa estar olhando e achar um pouco estranho, já está com o pé atrás do seguinte: o neutro que vai para as lâmpadas também é o neutro que vai para o interruptor pulsador, ou seja, o seccionamento ocorre no neutro e não na fase, como eu já falei em vídeos, como a norma prega, tá? E você deve estar pensando que isso está errado. Não é que está errado, porque o acionamento aqui da bobina ela é dada por pulso, ou seja, você não vai ficar pressionando constantemente o interruptor. Vai ser só para dar um sinal, mandar um sinal para a bobina para acionamento da parte eletromecânica dela. A maior parte do tempo o contato vai ficar aberto, ou seja, não vai ter circulação de corrente elétrica. Tá? E tem outra coisa também, a espessura dos cabos dos interruptores aqui você pode fazer de 0,5 milímetros, ok? Ué, mas não era 1,5 na norma? Sim, mas volto a dizer, como aqui não vai ficar constantemente energizado, nós podemos optar por uma fiação de 0,5 milímetros, tá? Porque a corrente aqui é muito baixa. Agora, a espessura dos cabos que nós vamos usar para a parte de alimentação das lâmpadas, aí sim permanece com 1,5. Isso não muda, tá? O acionamento da carga, ela sim é de 1,5. Para solidificar o que eu estou comentando aqui, eu já deixei aberto, tá? Porque o esquema de ligação que eu estou apresentando para vocês é o esquema de ligação dado pela empresa, pelo catálogo da empresa, tá? Então tá aqui, ó, o catálogo da Finder, que é o modelo que eu estou usando, mas você tem outros fabricantes, a Schneider, se não me engano, ela também tem um modelo. Então dá uma olhada aqui no seguinte, tem o esqueminha deles aqui, tá, ó, a fase e o neutro. Você tem o neutro sendo seccionado pelo interruptor pulsador e você pode acrescentar quantos você quiser. Isso aí ele vem aqui para o A2 do nosso relézinho de impulso. Tá? Então o diagrama é o mesmo, eu só redesenhei ele no CAD porque posteriormente eu consigo editar, modificar o desenho para apresentação, projeto, para os vídeos, né, para as aulas, enfim. Bom, então sim, você, de acordo com o fabricante, você pode fazer esse seccionamento do neutro. Tá? E o que acontece? Aqui do lado nós temos uma tabelinha que indica o acionamento através de cada pulso. Então, numa primeira condição de repouso, vamos dizer, uma condição original, né, todos os contatos estão abertos. A partir do momento que você der um primeiro pulso em qualquer um dos 3 ou 4 ou 5 interruptores pulsadores, é interessante frisar isso, que você pode colocar quantos interruptores em paralelo você quiser, tá? Não interruptor paralelo, interruptores pulsadores em paralelo. Então você pode acrescentar quantos você quiser aqui em paralelo. Tá? Então se você pressionar qualquer um deles, tá, pela primeira vez, ele vai apresentar essa configuração. Um contato vai ficar aberto e o outro vai ficar fechado.
Se você vier em qualquer um deles e der um outro pulso, ele vai mudar a posição, um vai fechar, o outro vai abrir. No terceiro pulso, os 3 ficarão fechados, tá? E no quarto pulso, os 2 ficarão abertos, ok? Então ele tem essa sequência de acionamento. Isso é um padrão? Não, vai depender do modelo. Se você der uma olhada novamente no catálogo lá, dependendo do código do modelo do relé de impulso, ele tem uma configuração de fechamento, tá? Tem até uma configuração de fechamento aqui interessante que você consegue fazer, você consegue aplicar em inversão de rotação de motor, né? Você dá um pulso, ele liga no sentido horário, você dá um pulso, ele desliga, mais um pulso, ele vai em sentido anti-horário. E se você der outro pulso, aí ele desliga novamente. Vou ver se eu faço até um vídeo referente a essa aplicação do relé de impulso. Tá na minha listinha aqui de itens a serem feitos, né? Então a gente tem aqui o diagrama dele, o multifilar, né? Vê aqui do lado. Nada mais é do que o diagrama funcional, tá? Então nós temos aqui o nosso disjuntor monopolar. E o que acontece? Ele vem aqui alimentando o terminal 1, terminal 3 e o A1, tá? Assim como foi feito aqui no nosso diagrama multifilar, tá? A alimentação das lâmpadas, elas vêm pelo terminal 2 e 4 porque é alimentado aqui do outro lado, entre 1 e 3, ok? E o disjuntor aqui é o disjuntor que protege todo esse circuito, tanto as lâmpadas quanto o nosso relé de impulso, ok? A alimentação vem do 1 do 3 e a alimentação da bobina aqui no A1. Todos os 3 terminais jampeados um no outro. Bom, então eu vou voltar para cá. Então nós temos aqui a alimentação, né, o 1, 3 e o A1. E aí nós temos aqui os 2 retornos das lâmpadas através do terminal 4 e terminal 2, que vão direto para a lâmpada, ok? E nós temos aqui o A2 que está vindo para os interruptores. Então olha só o desenho que está aqui. Nós temos o barramento de neutro e o neutro ele vem e é conectado aqui nos 3 interruptores pulsadores. E aí você vai pegar e vai jampear, vai passar dessa forma, enfim, apesar de ser bem mais trabalhosa, mas você vai jampear aqui os interruptores, a parte inferior, né? De tal forma que eles cheguem aqui no A2, tá? Então qualquer um dos interruptores que eu pressionar aqui, ele vai me permitir, ele vai acionar a bobina aqui, né, através do A2 e vai ter a mudança aqui de posição dos contatos. Então pode ligar as 2 lâmpadas, pode ligar uma ou a outra, tá? Ou as duas vão desligar, ok? Então o funcionamento em si é bem tranquilo. E notem que com isso eu consigo economizar tanto tempo e material se comparado com colocar 3, 4 interruptores, 2 interruptores paralelos e 3, 4 intermediários, né? Então eu consigo ampliar bastante a quantidade de pontos de acionamento, tendo só pulsadores, tá? Bom, e por último, para finalizar, né, para deixar algo mais elaborado, nós temos aqui o nosso diagrama unifilar do relé de impulso, tá? Que isso normalmente já é um pouquinho mais confuso. Então o que a gente primeiro precisa entender é que os retornos que acionam as lâmpadas, eles saem do relé de impulso, eles não saem dos interruptores. Essa é a primeira grande conceito que a gente tem que entender. Então olha só, nós temos aqui o quadro de distribuição, tá? Com os disjuntores e tudo mais, e está saindo aqui o circuito 1, que é composto por um neutro, uma fase e um terra, ok? Então, tudo isso daqui é o nosso circuito de iluminação, também é o nosso relézinho de impulso aqui. Aqui ele não tem identificação nenhuma, mas você já deve entender que ele pertence ao circuito 1. E aqui já abre um parênteses, porque se você der uma pesquisada aprofundada na internet, você vai encontrar vídeos como o meu que eu estou mostrando agora, que não tem identificação, mas também vídeos que colocam identificação aqui no relé. Isso fica meio que aberto para algumas interpretações, tá? Então eu optei por não colocar, mas se você julgue necessário colocar, fique à vontade. Bom, então nós temos aqui neutro, fase e terra, tá? Essa alimentação da fase, ela já vai ser conectada aqui no nosso relé de impulso, ok? Tanto é, que desse trecho para frente, nós já não temos mais o símbolo da fase, tá? Nós temos aqui símbolo de 3 retornos, o símbolo do neutro e o símbolo do terra. Por que o símbolo do neutro? Porque o neutro que vai para os interruptores também é o neutro que vai para as lâmpadas. Por que o símbolo do terra? Porque em todo ponto aqui de iluminação, né, todo circuito deve ter aí o seu aterramento. E aqui os 3 retornos. Por que 3 retornos? Porque se a gente vier aqui, vou funcionar aqui.
nós vamos observar o seguinte: saem dele 3 retornos, tá? Os 3 fios amarelos aqui. Então tem os 3 retornos, que são os retornos que chegam aqui no nosso relé de impulso. Bom, então vamos analisar o seguinte. Nós temos aqui o interruptor pulsador, esse é o símbolo dele, tá? Uma circunferência com uma circunferência menor preenchida dentro dele. E nós já vemos aqui que o seguinte, o neutro vai nesse interruptor. Então o neutro ele já está sendo conectado aqui. Por esse mesmo motivo que, se a gente olhar aqui, ó, ele desce nesse interruptor e é conectado a ele. E ele também desce aqui e é conectado nesse terceiro interruptor. Além disso, o neutro também é conectado na lâmpada e nessa lâmpada aqui. Levamos os nêutrons aos interruptores. Desses interruptores vão sair os retornos, né? Só que na verdade a gente já sabe que todos esses retornos vão ser conectados em um ponto só, né? Como a gente observa aqui, ó, todos os retornos, todos esses pedacinhos, na verdade são uma coisa só que vão para o A2. Então, o que a gente consegue imaginar aqui? Que nós vamos puxar um fio branco, um fio amarelo, né? O retorno que vai vir para cá, o retorno vai vir para cá, e a gente consegue aí fazer uma derivação, ou até mesmo puxar todos eles, tá? De tal maneira que os retornos eles se encontrem aqui, tá? No terminal A2 do nosso relé de impulso. A partir desse momento, cada terminal de saída aqui do nosso relé, que é o terminal 2 e o terminal 4, tá? Aqui é o terminal 2 e o terminal 4. Esses dois terminais vão ser os 2 fios retornos, que são os outros 2 aqui, e eles sim é o que vão para a lâmpada. Então, por qualquer lugar que eu entre nesse cômodo, por qualquer entrada aqui, eu tenho esse controle de iluminação, ok? Povo, espero aí que vocês tenham gostado. Dúvidas, por favor, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque diariamente eu estou colocando aí, postando vídeos sobre instalações elétricas, comandos elétricos, AutoCAD, tá? Enfim, até a próxima. Falou!